Hoje faremos um comparativo em relação a duas estratégias. A primeira, você investe em ações ao longo de um período todos os meses. A segunda, você investe na renda fixa, acumula todo esse patrimônio e lá no final do período você vai comprar tudo em ações. Qual será que vai ter o melhor resultado? Me acompanhe até o final que provavelmente algum desdobramento desse estudo vai ser útil para você. Começando então com a descrição de cada uma das estratégias. A primeira, você vai pegar de janeiro de 2007 até dezembro de 2022, faremos um aporte de 3 salários mínimos. E como é que funciona isso? Pega o salário mínimo daquele mês e multiplica por 3. Basicamente isso. E teremos uma regra de aporte de 25% em cada uma de 4 empresas. Vamos escolher 4 e aí você vai pegar todo esse montante, todo esse investimento do mês e vai dividir em cada uma delas por 4. A segunda estratégia, mesmo período, mesmo aporte, porém você vai investir na renda fixa durante todos os 16 anos e depois você vai pegar tudo e vai investir em ações no preço atual. No nosso caso, dezembro de 2022. Empresas selecionadas seguem ali o método Barsi, o jeito Barsi de investir. Empresas perenes, Klabin com mais de 100 anos, Taesa no setor de transmissão de energia, Banco do Brasil, embora seja estatal, tem mais de 200 anos também, e a Sanepar no segmento de saneamento. Para que a gente consiga pegar a nossa base do salário mínimo de cada um dos anos, eu entrei no site aqui do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e fomos discorrendo desde janeiro de 2007 até dezembro de 2022. O salário mínimo lá atrás girava em torno de R$ 350, ali em 2014 chegou a 724 e fechamos o ano de 2022 com um valor de R$ 1.212. Todos os meses nós fomos ajustando o aporte, sempre 3 vezes o valor desse histórico. Resumindo então, uma pequena simulação. Janeiro de 2007, o salário mínimo era de R$ 350, multiplicamos por 3, 1.050, esse vai ser o aporte. E dividimos em 4 partes iguais de R$ 262,50 e investimos na empresa. Última vez, dezembro de 2022, o salário era 1.212, multiplicado por 3 e dividido por 4, dá 909 em cada uma delas. O resultado ao longo de todo esse período. Klabin, nós tivemos ali um desembolso de R$ 110 mil e o patrimônio chegou a 274 mil. Teríamos 68 mil ações e uma renda projetada para 2023 aproximadamente de R$ 1.500. Taesa quintuplicou quase o patrimônio, teríamos mais de 14 mil ações e uma renda mensal de R$ 3.800. Banco do Brasil quase teria dobrado o seu patrimônio em relação ao seu desembolso, mais de 6 mil ações e uma renda mensal aí de R$ 2.300. E por fim, Sanepar também teria aí multiplicado por 3 praticamente o seu patrimônio, 90 mil ações e mais de R$ 2.000 por mês. Porém, vamos olhar isso de uma maneira mais consolidada. A gente chega aqui que o patrimônio total, porque são as 4 empresas somadas, giraria em torno aí de 1,3 milhão de reais. E você teria uma renda passiva, somando todas as partes de cada uma dessas empresas, de mais de R$ 9.700. Uma excelente aposentadoria, pelo menos pensando aí em 15 a 16 anos de investimento. Guardem essa tela aqui porque ela vai ser importante. O desembolso total em qualquer uma das estratégias, seja na renda fixa ou seja nas ações diretamente, que é a estratégia 1, vai ser o mesmo, R$ 440.430. E a renda mensal está girando em torno aí dos seus quase R$ 10 mil para 2023. Lembrando que isso é uma projeção, feito pelo AGF+, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas isso é apenas a título de estudo. Vamos olhar então a estratégia 2. Ela é um pouquinho mais complicada, mas na prática também é bem suave de entender. Pegamos ali janeiro de 2007, salário mínimo 350, multiplica por 3, e aí agora onde que você vai colocar esse dinheiro? Na renda fixa.
utilizaremos o CDI como uma referência em 100%, 110% e 150%. Todo mês que passa, você vai lá e deposita, e por aí vai. Mas de uma maneira mais simples, no final do ano de 2022, ali em dezembro, a gente vai pegar todo o montante e vai colocar nas ações, nas mesmas empresas, 25% para cada uma delas. Em termos práticos, eu utilizei a calculadora do cidadão, que está no site do Banco Central, vocês podem acessar isso aqui e fazer o teste por vocês mesmos. Mas vai dar muito trabalho mesmo, porque são mais de 15 anos, aportes feitos todos os meses, então é 15 anos vezes 12 meses, dá um número muito grande de testes, ainda mais que eu utilizei 3 premissas de rentabilidade. Mas você consegue sem problema nenhum. Outro ponto importante aqui é a gente entender a dinâmica desse movimento. R$ 1.050 foram colocados no dia 1º de janeiro de 2007, mas o dia 2 é que é o primeiro dia útil, tranquilo. Eu fui lá e calculei a rentabilidade até o último dia útil, que foi dia 31. Tivemos um crescimento aí para R$ 160,81. Virou o mês e o que eu acabei fazendo? Aportei mais R$ 1.050, 3 vezes o salário mínimo daquele momento. Somando esses dois valores, colocando o mês inteiro de fevereiro, nós tivemos um resultado final de R$ 2.128,14. Numa visão gráfica, fica bem mais fácil de enxergar aqui dessa maneira. Todo mundo, as 3 premissas de investimento, 100, 110 e 150, partem do mesmo princípio. E a gente percebe que no curto prazo, a gente quase não percebe a diferença. Mas no longo prazo, a gente já enxerga aqui uma rentabilidade bem diferente. Pegando ali os 100%, girei em torno de seus R$ 780 mil. Pegando 110% de CDI, nós já teríamos aí quase R$ 800 mil. E se você pegar 150% de CDI, passa aí de 1 milhão tranquilamente. Mas vamos entender com mais detalhe cada um desses resultados. Quando a gente olha a estratégia de 100% do CDI, que existem vários produtos que te dão essa rentabilidade, em termos brutos seriam 788 mil, mas geralmente renda fixa tem imposto de renda. Descontando os 15%, você teria um montante de R$ 670 mil. Comprando as ações na proporção de 25%, considerando dezembro de 2022, você teria uma renda passiva de R$ 5.200. Bem interessante, sim, é bacana, mas não se aproxima em nada daquele outro movimento que a gente fez na estratégia 1, pensando só nas ações desde o início do período. Mas vamos melhorar essa rentabilidade. Agora em 110% de CDI, que já é bem mais difícil de você encontrar produtos aí que ofereçam essa rentabilidade no mercado atual. Mas tranquilo, vamos supor que você tenha conseguido isso aí durante todo o período, você teria líquido 716 mil. Comprando novamente essas ações na mesma proporção, você teria R$ 5.600 por mês aproximadamente. Já melhorou, mas ainda está abaixo daquela estratégia 1. Agora vamos tentar de um jeito bem agressivo, algo praticamente teórico. Eu não lembro de nenhum produto com 150 de CDI fixo por longos períodos. Porém, vamos colocar então que você teria 1,1 milhão de patrimônio, descontando o imposto de renda, isso cai para 950, e você teria então uma renda passiva de R$ 7.400 aproximadamente. Ok, Bruno, é muito número, vamos tentar resumir todos esses dados. Essa planilha mostra efetivamente que a estratégia 1, que é quando você investe apenas em ações, e eu utilizei aqui praticamente a plataforma do AGF e todo esse histórico ao longo dos 16 anos, nós teríamos algo próximo de R$ 9.700 por mês. Quando você procura uma estratégia um pouco mais conservadora, investindo na renda fixa, para depois, lá no futuro, vender tudo e comprar apenas ações, você seria prejudicado aí e teria uma renda passiva próxima de 5.200. 110% do CDI, 5.600 e 150% do CDI, 7.400. Isso aqui não é comum, então a gente pode excluir. O mais provável que você consiga no longo prazo é 110% do CDI. Em alguns casos, descontando o IR ou não descontando, não interessa. Não fica superior à estratégia pura focada em dividendos. Agora um ponto aqui importante que eu já queria conversar com vocês.
Observem a quantidade de ações quando você vai comprando ao longo de todo o período. Sanepar, você teria 90 mil ações. Agora, quando você compra tudo num momento só, você teria apenas 48 mil. Ou, no melhor dos cenários, teria ali quase 70 mil ações. E por que essa diferença tão grande? Justamente porque você não tem a exposição à volatilidade. Ao longo do tempo, muito provavelmente, você conseguiu comprar ações de Sanepar por um preço bem mais baixo. Agora, isso não aconteceu com o BBAS3, em que você comprando desde 2007 ações, sistematicamente todos os meses, você teria 6 mil ações aproximadamente. Enquanto na estratégia focada no CDI 100%, você teria 5 mil. De 6 para 5 é uma diferença muito pequena. Agora, de 90 para 48 mil é uma diferença bem grande. O que eu fiz? Busquei o histórico da cotação desses ativos para ver se isso realmente se justificava. E sim, se justifica. Vamos com calma entender esse gráfico. A linha azul é a cotação de Sanepar, SAPR4. Lá em 2009, ela chegou a custar por volta de 50 centavos. Então, aqueles aportes que você fazia naquele momento, você conseguia comprar uma quantidade muito grande de ações. Isso também aconteceu em 2016, quando elas estavam girando em torno ali de seus 70 centavos, e hoje ela está custando 3,60. Percebam quanto que ela multiplicou daqui para cá. Muito. Então a gente consegue falar algo próximo aí, talvez de umas 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes mais. Agora, olha só em Banco do Brasil. Lá em 2008, 2009, a ação estava custando R$16 mais ou menos. Hoje, ela custa 34. Então, forçando a barra, ela apenas dobrou o valor. Sanepar multiplicou por 5, por 6 ou até por 7. É claro que você vai conseguir acumular muito mais ações de Sanepar, que foi uma ação que teve uma volatilidade muito maior do que efetivamente Banco do Brasil. Então, isso justifica muito aquela grande diferença de ações nas estratégias 1 e 2. O vídeo ele é mais curtinho, ele é focado basicamente nesses resultados. A gente tentou colocar aqui um pouquinho de renda fixa com renda variável, mas focando no jeito Barsi de investir, que são empresas que pagam dividendos. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa aqui no comentário o seu feedback, inclusive se você pensa em algum ajuste, por exemplo. Bruno, por que você não faz com uma correção pelo IPCA ou pelo IGPM? Ou por que você não faz uma simulação com um valor de aporte menor? Esse aí eu já adianto para vocês. O próprio Barsi falava, se o valor está muito grande de investimento, corta um zero. Não tem problema nenhum. Eu coloquei aqui 3 salários mínimos, que está bem fora da realidade do brasileiro, mas foi só para a gente ter um norte, para a gente entender mais ou menos como é que vai funcionar. E lembrem-se, você estava aportando 3 salários mínimos pela estratégia 1, ao longo de todos esses 15 anos. E no final das contas, tem uma expectativa de você receber algo próximo a 8 a 9 salários mínimos de renda passiva. Então, peraí, quer dizer que eu fazendo um aporte, eu consigo receber 3 vezes mais em renda passiva num período de 15 anos aproximadamente? Do ponto de vista histórico, é isso que essa simulação mostrou. Vai acontecer no futuro? Não sabemos, mas a gente tem que se programar, a gente tem que tentar ter alguma premissa para construir os nossos planejamentos. Existem várias outras variáveis aqui bem interessantes a gente abordar, mas eu vou deixar para vocês fazerem as críticas e algumas correções ou até sugestões aqui nos comentários. Se está gostando desse tipo de conteúdo, compartilha com seu amigo, também deixa o seu like e não esquece de se inscrever aqui no canal. Tranquilo? Até o próximo vídeo.